Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 3 sobre a linguagem vetorial. Nós vimos na aula passada como realizar operações com vetores e o método visto para adição de vetores foi o método dos polígonos. Hoje nós vamos ver o método do paralelogramo. Nesse método, nós podemos realizar a soma de dois vetores de direções quaisquer e que formam um ângulo θ entre si. O procedimento nesse método é o seguinte: colocar os vetores com suas origens coincidindo, traçar retas paralelas aos vetores de mesmo módulo e de mesma direção, e obter o vetor resultando traçando uma reta diagonal que passa pela origem dos dois vetores e o sentido é dado onde as retas paralelas se cruzam. Então, considere nesse método os vetores A e B representados aqui. Primeiro, colocamos os vetores com as origens coincidentes. A origem do vetor A e B coincide. O ângulo θ é o ângulo entre esses dois vetores. Em seguida, trace as retas paralelas aos vetores, de mesmo módulo e mesma direção, ou seja, trace uma reta paralela ao vetor B que tenha o mesmo módulo e a mesma direção que o vetor. Em seguida, trace uma reta paralela ao vetor A que tenha o mesmo módulo e a mesma direção. Por fim, o vetor resultante ele terá origem na origem dos vetores A e B e termina no cruzamento das retas paralelas. Então, aqui tem a representação gráfica do vetor resultante usando o método paralelogramo. Vamos determinar agora o módulo do vetor resultante R. O módulo do vetor resultante ao quadrado é igual ao módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado mais duas vezes o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo θ. Essa equação é conhecida como a lei dos cossenos. Como um exemplo, utilizando o método do paralelogramo, vamos considerar que os dois vetores A e B eles têm módulos iguais a. O vetor A tem módulo de 3 unidades arbitrárias, o vetor B tem módulo de 5 unidades arbitrárias, e o ângulo entre os dois vetores é de 60 graus. O módulo do vetor resultante R é dado por essa equação. Substituímos os valores conhecidos, o módulo do vetor A, o módulo do vetor B, o valor para o ângulo θ, que é de 60 graus. Reescrevemos a equação substituindo os valores. Agora fazemos as operações. Primeira coisa que nós precisamos lembrar que o cosseno de 60 graus vale meio. Realizamos as operações e obtemos que o módulo ao quadrado do vetor R é igual a 49. Então, o módulo do vetor R é a raiz de 49 e isso dá tamanho do vetor R igual a 7 unidade arbitrária. Agora vamos ver como realizar a subtração de vetores. Primeiro, precisamos estabelecer uma propriedade dos vetores. Considere o vetor A representado aqui embaixo desta maneira. O vetor oposto de A, ele possui o mesmo módulo e a mesma direção, mas sentido contrário. E a sua representação é dada por menos vetor A. Então, temos aqui a representação gráfica do vetor A e a representação gráfica do oposto do vetor A. Então, vamos realizar a subtração de dois vetores. Nós tivermos os vetores A e B, representados graficamente aqui. Vamos determinar a subtração desses dois vetores, que nós vamos chamar de vetor C, que é a subtração de A e B.
Primeiramente, nós desenhamos os vetores A e B com a origem coincidente. Em seguida, obtenha o vetor oposto de B, que é o vetor menos B. Trace as retas paralelas aos vetores A e oposto de B, de mesmo tamanho, mesmo módulo e mesma direção para o vetor oposto de B, e também para o vetor A, desenhe a reta paralela de mesmo módulo e mesma direção. Em seguida, obtenha o vetor resultante da subtração de A e B. Este é o vetor C e, na verdade, o que nós fizemos foi transformar a subtração em uma adição de vetores entre A e oposto de B. Então, o vetor resultante C é a soma vetorial de A com o oposto de B. Agora nós vamos ver o conceito de decomposição de um vetor. Dado um vetor A, nós podemos realizar a sua decomposição em duas parcelas, cuja soma será sempre igual ao próprio vetor. E é conveniente, nesse caso, trabalhar com componentes em direções perpendiculares, ortogonais. E nós vamos ver que o módulo das componentes do vetor ela é obtida pelas relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Então, considere o vetor A, representado graficamente aqui. Vamos decompor esse vetor nas direções cartesianas, nos eixos x e y. Primeiramente, eu traço a reta paralela ao eixo x até a extremidade do vetor. Traço uma reta paralela ao eixo y, que coincida com a extremidade do vetor. E as componentes do vetor A na direção x e na direção y são representados desta maneira. Esse vetor na horizontal é denominado a componente x do vetor A, que esse vetor vertical é a componente y do vetor A. Para obter os módulos dessas componentes A na direção x e vetor A na direção y, nós vamos usar as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Observe nessa figura que nós temos formação de um triângulo retângulo. Primeiramente, nós identificamos aqui um triângulo retângulo A, B e C. E os catetos AC e BC, eles correspondem às componentes, ao tamanho do vetor A na direção x e A na direção y. Lembrando das relações trigonométricas, para o seno do ângulo θ. Seno do ângulo θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é o módulo do vetor A na direção y, e a hipotenusa é o módulo do vetor A. Passando o módulo do vetor A para o outro lado da igualdade, nós temos que o módulo da componente na direção y é igual ao módulo do vetor A vezes o seno do ângulo θ. Sabemos também que o cosseno de um ângulo θ é dado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é o módulo do vetor A na direção x. Então, reescrevo aqui o módulo do vetor A na direção x, dividido pela hipotenusa, que é o módulo do vetor A. Passo o módulo do vetor A para o outro lado da igualdade, vai multiplicar pelo cosseno do ângulo θ, e assim eu obtenho o módulo da componente do vetor A na direção x, como sendo igual ao módulo do vetor A vezes o cosseno do ângulo θ. Pessoal, então, a partir
das relações trigonométricas de um triângulo retângulo, nós podemos realizar a decomposição de um vetor. Um vetor pode ser decomposto nas direções x e y, sempre lembrando que se você realizar a soma do vetor A na direção x mais o vetor A na direção y, você obtém o próprio vetor A. Obrigado pela participação. Tchau!